Olá, mais um episódio aqui do Ninguém Te Conta Isso, e hoje nós vamos tratar aqui de um tema, eu acho que é muito importante, mexe com o sonho das pessoas, mexe com a família, mexe com as políticas sociais públicas. Nós vamos falar da questão imobiliária, mas principalmente nós vamos querer aqui fazer uma pauta hoje. O nosso convidado especialista, ele vai nos ajudar aqui a explicar para as pessoas quais os cuidados que as pessoas têm que ter, os cidadãos têm que ter ao comprar um imóvel, e também qual é o papel do corretor de imóvel nesta operação. Quando é que ele tem que existir? Tem situações que eu não preciso de corretor? Tudo isso a gente vai entender aqui hoje nessa pauta. E para gente falar sobre tudo isso aí, nós vamos trazer aqui um convidado especialista. Ele é o doutor Carlos César. Quem é o doutor Carlos César? O doutor Carlos César é advogado, professor, monta curso, vai explicar um pouco dos cursos que hoje tem disponíveis aí, a ideia de se montar curso superior para corretor de imóvel, e ele sabe tudo como é que funciona dentro do CRECE, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, que é uma entidade muito grande, e muita gente é corretor de imóvel, é uma profissão autônoma, mas ele vai explicar que tem algumas responsabilidades, deveres, que o cidadão, ao consultar um corretor, tem que exigir que isso aconteça. Então, seja bem-vindo ao podcast Ninguém Te Conta Isso, doutor Carlos César. Obrigado, professor Castelo Branco, muito legal estar aqui, e vamos levar informações aí para as pessoas, informações importantes e que devem ser divulgadas. Porque quanto mais pessoas tiverem as informações que a gente vai trazer hoje aqui, melhor vai ficar. Menos pessoas serão aí ludibriadas, serão enganadas, e vão fazer as coisas mais certinhas para não terem desgosto depois nas suas vidas, né? Eu acho importante a pessoa tomar decisões decidindo por ela mesma, mas ela tem que saber os problemas que tem, a dificuldade, tudo, essas questões todas lá. Eu sempre falo duas coisas. Tudo na vida, no final das contas, pode se tornar um problema jurídico e um problema financeiro. Então, por isso, eu sou perito, né? Trabalho nessa área, sempre estou junto com os advogados, porque ou nós estamos diante de um problema jurídico e que necessariamente, no final, vira um problema financeiro a ser resolvido. Então, são duas áreas que hoje se conversam bastante. Com certeza. Tá bom. Doutor, é o seguinte, então vamos lá. Como é que está hoje, na sua opinião, o mercado imobiliário? Eu falo isso, eu sempre pergunto isso, eu tenho uns amigos que são donos de imobiliária, e um dos termômetros que eu uso para entender como é que está a economia, eu pergunto lá, como é que está hoje o teu setor da tua imobiliária? Quer saber se ele está alugando, se ele está vendendo mais, ou se ele está alugando mais, as pessoas estão atrasando os aluguéis, e ele me dá esse feedback ali, comendo uma carnezinha, batendo um papo, e é um termômetro que eu acho muito importante, essa visão da pessoa que atua num setor ali no dia a dia com as pessoas, porque mexe com tudo, né? Sim, sim. O mercado imobiliário ele tem um calor imenso. Tem um calor social, tem um calor financeiro. Às vezes ele passa por alguns períodos onde ele fica um pouquinho mais tímido, outros períodos que ele fica mais voraz, mais aberto, dependendo de projeções econômicas, dependendo de projeções políticas, mas ele nunca deixou de ser, pelo menos nesses 35 anos que eu tenho de profissão, e praticamente nessa área imobiliária, ele nunca deixou de ser um bom mercado para o investimento. Agora, quando se fala um bom mercado para o investimento, tem que ser um bom investimento. E um bom investimento é um investimento não só que gere liquidez, que gere lucro, que gere coisas boas, mas que gere principalmente segurança jurídica àquele que vai investir. Nós temos investidores natos que, ao invés de investir em outras áreas, preferem investir no mercado imobiliário. Então, tem aí fortunas em imóveis e em bonificações decorrentes desses investimentos imobiliários. Mas nós temos aqueles investidores que investem uma única vez, às vezes, na vida. Que é aquele cidadão que fez aquela economia da vida toda, ele
vai pagando o aluguel, ele vai pagando o sustento da família, o casal vai se virando como dá, e sempre ali guardando um pouquinho no final do mês, quando vem o 13º, de repente a empresa paga um, entre aspas, 14º, uma participação de lucro, eles guardam, esse aqui é para nossa casa, um pouquinho é para a faculdade do filho, aqui é para nossa casa. Aí quando ele atinge um patamar que ao menos ele consegue dar uma entrada em algo que vai ser dele, para depois ele financiar o restante, ele pega sem medo todas aquelas economias, porque ele está ali vidrado naquele sonho que ele está prestes a atingir. Então ele pega todas aquelas economias, de repente ele podia até deixar um pouquinho lá para alguma coisa que desse errado, mas não. Ele pega toda aquela economia, busca uma imobiliária, busca uma construtora, porque falaram para ele que comprar um imóvel na planta é mais barato, e é mesmo, e é mesmo. Ele fala, tá aqui, vou ficar mais um tempinho no aluguel, mas tudo que eu consegui tá aqui, vendi inclusive o meu carrinho, a gente vai se virar para andar de transporte coletivo nesse período, tá aqui a entrada, tem dinheiro que o corretor já me disse que eu vou gastar um pouquinho com imposto, com escritura, com registro, tá tudo aqui. E já estou programadinho para começar a pagar as prestações dentro da simulação que foi feita. Se esse cidadão não tiver a real segurança jurídica, ele está fadado a que o sonho dele se transforme no seu maior pesadelo. Nossa. Então, ele é um investidor, sim, mas é um investidor único, porque ele investe não para ganhar dinheiro com o mercado imobiliário, que é um mercado próspero para isso, mas ele investe para ter o sonho capital. Hoje é muito importante isso. Até costumo dizer a questão do registro imobiliário. Nós temos um sistema de registro imobiliário muito bacana, muito bem elaborado, com uma legislação que é de 73 a 6.015, mas muito bem feita. Os cartórios de registro de imóveis, a cada dia que passa, vão se aperfeiçoando, agora com legislações que deixam tudo na maneira eletrônica, e que está sendo essa fase que está se passando agora, para otimizar os processos, para melhorar os processos. Hoje, isso é importantíssimo. Eu costumo dizer que tem 2 adesivos, professor, que são fundamentais na vida capital. O primeiro adesivo é aquele que se coloca no Del Rey, né? É velho, mas é quitado. E o segundo adesivo, hoje, é aquele que diz: quem não registra não é dono. Doutor, fala aí, Del Rey, para quem não conhece, é um carro antigo da Ford que teve no Brasil. Eu acho que eu nunca mais tinha ouvido falar nesse nome. Você me trouxe aí uma lembrança. Del Rey é um carrão sedã da Ford que quando saiu em 82 tinha um reloginho digital em cima com os numerozinhos azuis e a gente ficava vidrado com aquele númerozinho digital, o reloginho digital, o númerozinho era azul. Aí muita gente comprou esse veículo lá na frente quando conseguiu comprar um carrinho. E já era um veículo antigo, já velhinho, mas ele colocou um adesivo lá, né? É velho, mas é quitado. É meu, não tenho carnezinho nenhum desse veículo. Hoje a gente tem um sistema de registro muito bacana, que realmente dá segurança jurídica ao cidadão. Daqui a 3, 4 mil anos, se o planeta ainda existir por aqui, pode ser que ninguém dê mais bola para isso, dessa segurança de registro imobiliário, mas hoje cada imóvel tem que ter a sua, entre aspas, a sua certidão de nascimento, a sua matrícula, o seu RG, onde está lá a descrição do imóvel e vem o nome daquele cidadão como, entre aspas, dono daquele imóvel, como proprietário, para dizer assim, ó, isso aqui é meu. Se eu morrer, meus filhos é que vão entrar com o nome aqui. Se eu vender, eu vou vender de maneira legalizada, eu não tenho risco de perder isso daqui, eu posso dormir tranquilo, ou seja, hoje o sistema de registro é importantíssimo. Isso burocratiza bastante os cuidados que se tem que ter ao adquirir um imóvel. Muitas vezes o cidadão comum não tem a condição de fazer uma avaliação mais segura se ele está investindo o dinheiro dele numa coisa boa. Eu Está numa furada gigantesca. Eu conheço uma pessoa que ela comprou um apartamento, inclusive ela até conseguiu quitar, porque um parente, é um apartamento de um valor pequeno, né? Um valor. Mas, pelo padrão dela, ela ficou 3 anos ou mais devendo lá a taxa
de regularização, que poder fazer a matrícula, o nome dela, ela quitou tudo, mas não conseguiu dinheiro para pagar a taxa do cartório. Parece, mas isso acontece? É um dinheiro que a pessoa não tem e no cartório você não pode passar lá, você tem que pagar à vista. Isso, cartório. Então tem essa Tem que se programar. Tem essa questão. Eu vejo o seguinte, eu penso que o mercado imobiliário no Brasil, eu sou um pouco estudioso também desse mercado, até por outro ângulo, né? Eu, como perito na área financeira, ele nasce ali no dia 21 de agosto de 64, com a lei da criação do SFH. Foi quando começou a ter o primeiro sistema, assim, vamos dizer, organizado de financiamento de moradia popular. Até no governo do presidente Castelo Branco, em 21 de agosto de 64. Aí tiveram várias leis que foram moldando os métodos, aquela questão que a prestação é reajustada com o crescimento do salário, outro que ela não pode comprometer 30% da renda. Aí nasceu, por exemplo, mais posteriormente, esses programas dos governos aí da Dilma, né? O Minha Casa Minha Vida. Mas tudo, ele nasce naquela lei básica, que é a Lei 4.380 de 64. E essas outras leis são leis que vão complementando essa lei original. Estou correto? Isso, exatamente. Aí, em 97, já no governo do Fernando Henrique, nasce a Lei 9.514, que é a lei que cria o sistema financeiro imobiliário. Isso, que trouxe também a alienação fiduciária. Alienação fiduciária, tudo mais. E aí até tem um aspecto interessante dessa lei, que lá no artigo 5º dessa lei, está escrito lá, se não me engano, é o item 3, está escrito assim: é permitido a capitalização de juros. Aí o legislador, olha como é que ele é, ele diz assim, é permitida a captação de juros, mas ele não diz se é juros simples ou se é composto. Porque muita gente no imaginário acha que o juros simples não tem capitalização, só o composto que tem, os dois têm. Então tem esse detalhezinho que é um ponto a se olhar do ponto de vista do mutuário. Mas essa lei traz realmente, ela tem um objetivo até de fomentar imóveis de maior valor, imóveis de valores mais assim, mais para a classe média, vamos dizer assim, e realmente cria alienação fiduciária que dá como garantia o próprio imóvel, caso a pessoa não quite as parcelas, o imóvel pode ir para leilão, toda aquela Exatamente. história. Já a outra lei tem uma função mais social, então é muito mais complicado esse processo de retomada do imóvel no outro estilo, na lei. O interesse é que dê certo, né? O interesse que dê Tudo certo. rume para que dê certo. Exatamente. Aí, mas aí, o que se observa? A partir de um determinado momento, as construtoras começam a entrar forte nesse mercado de construção de imóveis, seja para imóveis mais populares, para imóveis para classe média ou alta. Aí que você falou muito aqui do investidor, ela está se referindo ao investidor, pessoa física, um cidadão que tem o sonho de ter sua moradia, de ter, como você falou, a dignidade de ter um imóvel no seu nome, mas tem também o investidor que financia o empreendimento. E eu estou falando isso aí para entrar num assunto que essa semana eu vi em algum desses jornais, não sei se foi da Globo, de algum desses canais, uma matéria, ou se foi no Fantástico, eu não lembro direito, uma matéria em que está sendo denunciado aí um empreendedor que vendeu vários empreendimentos e os empreendimentos não conseguiram ser finalizados. Mas as pessoas compraram lá, fizeram contrato, investiram, compraram na planta, como você falou, e não tiveram suas unidades, a continuidade do empreendimento. Ele diz assim, eu não estou dizendo que eu não vou construir, só não consegui construir até agora. Dá no mesmo. A pessoa continua, paguei, mas não vou ganhar, mas não vou levar. Então, é possível, existe assim algum mecanismo, alguma situação de proteção para o cidadão que ele deve, como é que ele deve agir para saber se ele está entrando no empreendimento que é sólido ou não é sólido? Como é que ele sabe se amanhã não vai estar entrando numa furada? Olha, vamos dividir aí os dois mundos de maneira bem objetiva. O mundo dos loteamentos e o mundo das incorporações, no mais das vezes
condomínios edilícios de apartamentos, que também serve para condomínios edilícios de casas. Vamos começar pelo mercado de incorporações. Quando eu quero vender um apartamento na planta, eu preciso fazer o ato de incorporação. O que é isso? Eu vou lá no cartório de registro e torno público na matrícula da gleba, onde eu vou construir aquele apartamento, a minha intenção de fazê-lo. Só que eu coloco essa intenção de maneira super técnica. São vários quadros das normas brasileiras, onde eu coloco lá até o preço de uma janela, o preço de uma veneziana, o preço... Eu coloco tudo o esquema, o esqueleto financeiro do que eu vou fazer. Teoricamente, aquilo serviria para o futuro adquirente ter uma segurança que a conta fecha. Ninguém vai isso, é um pouco utópico. Peraí, né? Aí eu já vou te fazer uma pergunta aí, desculpa interromper. Você falou a palavra intenção. Quer dizer que o incorporador, ele não tem que registrar o imóvel como sendo dele? Ou ele só coloca um registro de intenção? O incorporador é aquele que vai fazer todo o papel de erigir aquele imóvel e o papel jurídico de fomentar a documentação registral de que aquilo vai sofrer uma modificação na sua natureza jurídica. Eu tenho lá uma gleba e eu informo ao cartório de registro de imóveis, eu como incorporador, olha, isso vai deixar de ser gleba e agora aí vai ter um condomínio com 3 torres de apartamentos de 20 andares cada uma, com as seguintes especificações. Aí vários quadros técnicos que são difíceis de fazer, inclusive. Eu coloco tudo isso lá na matrícula do imóvel. E qual que é a diferença, então, entre construtora e incorporadora? A construtora, ela executa a obra. Muitas vezes tem empresas que adotam o mesmo papel. Ela é contratada para executar um Agora, trabalho. tem incorporadores que fazem toda essa parte jurídica, essa parte documental, e contratam a construtora para colocar os tijolinhos, para executar a obra. Então, a construtora é só uma prestadora de serviço. Pode ser só uma prestadora de serviço, ou às vezes esses papéis podem se confundir. Ela tem uma empresa que tem que ter natureza jurídica diferente. A incorporadora é uma coisa e a construtora é outra. A mesma empresa não pode exercer as duas atividades? A mesma empresa pode exercer as duas atividades, tendo lá no objeto social. Aqui no Brasil, a gente tem os códigos nacional os QNAIs, né? Sei. Que é um negócio que eu, particularmente, acho um pouco esquisito, porque no direito empresarial, o que você quer, o que você pode fazer, está na sua constituição empresarial. Está no contrato social. Mas a gente fica ligado lá nos códigozinhos da Receita Federal para intuito de pagamento de impostos, e aquilo fica como se fosse um regramento civil. É um negócio que a gente dá importância àquilo que não devia ter. Mas lá no objeto social, que é onde está lá o Código Civil, tudo bonitinho, eu tenho que ter no meu objeto social aquilo que eu vou fazer. Adequado à atividade empresarial. E se eu tiver alguma coisa naquele objeto social que envolva profissões regulamentadas, eu tenho que olhar o regramento dessa profissão regulamentada, que muitas vezes eu não posso, aí sim, misturar as coisas. Sim. Se não tiver nenhuma restrição, eu coloco lá. Eu tinha um amigo que ele tinha uma empresa de representação, o nome dele era Marcos, conhecido como Marcão, porque ele é grandão, e ele tinha um jargão, né? De uma agulha a um avião, compre do Marcão. Porque a empresa de representação dele tinha 40 folhas do contrato social. Sei. Que tinha todos os quinais de vendas da fase da Terra, de Marte, de Júpiter e de Saturno. Isso é possível no objeto social. Sim. Agora, quando eu faço a incorporação, eu digo que eu vou fazer naquele imóvel, prédio de apartamentos, o fato de eu registrar essa incorporação já me autoriza a vender no dia seguinte aquele imóvel na planta. Mas você falou assim, eu registro a intenção. Intenção Isso. do quê? De fazer aquele condomínio, de fazer aquele apartamento. Olha, nesta gleba serão feitas 3 torres de 20 andares cada uma, com as seguintes características técnicas. Aí tem lá todo o material, dá um calhamaço bem grandão, assim, com quadros da NBR, com custo de tudo bonitinho, fica tudo lá. A pessoa tem que registrar um projeto. Isso. Um projeto real. Pré-projeto. Pré-projeto. Mas aí eu pergunto o seguinte, quando eu estou comprando um imóvel na planta, eu estou comprando de quem? Você está comprando daquele proprietário que fez a incorporação. Muitas vezes, o incorporador pode ser o próprio proprietário daquela gleba. O incorporador pode ser alguém que representa aquele proprietário. Então, olha, eu vou te contratar para fazer a incorporação aqui no meu imóvel. Tá, mas na verdade, então... Mas eu sempre compro, pelo princípio da continuidade do registral, eu compro de quem é o dono da gleba. Sim, que pode ser um proprietário
De repente é uma pessoa É física. uma pessoa física que é dona daquele imóvel. Isso, Aí ele elegeu uma empresa que faz essa atividade de incorporação, que é para exatamente. planejar todo o empreendimento. Exatamente. E aí, quando eu faço aquele contrato de compra e venda de um imóvel na planta, tem aquele negócio, tanto de entrada, tanto Isso. em 6 meses, depois tantas parceladas, aquela história toda, né, que a gente já conhece. Aquele contrato eu estou assinando como incorporador, correto? Eu vou assinar com o proprietário. Às vezes eu posso até assinar com o incorporador se houver instrumentos de mandato, de procuração, dizendo, olha, esse cidadão, essa empresa, ela fala por mim, proprietário. Porque, na verdade, assim, nos meus anos aí de atuação em perícia, e eu faço muito, sou muito contratado para revisar essas situações, quando as partes estão achando que tem algum erro de cálculo financeiro lá, eu nunca encontrei um contrato na vida que não seja assinado com uma empresa incorporadora. É. Nunca vi o nome de um proprietário lá. É possível, Eu nunca encontrei. mas é raro. É a mesma coisa um loteamento de uma pessoa física. Existe até uma solução de consulta da Receita Federal. Quando eu quero fazer um loteamento, eu tenho uma gleba e eu não quero montar uma empresa, eu quero ser uma pessoa física. Eu posso ser loteador como pessoa física e existe, isso devia estar em lei, mas não está. Está numa solução de consulta da Receita Federal que eu, pessoa física, fico equiparado a uma pessoa jurídica para efeito de recolhimento de impostos e tal. Eu só não posso morrer quando eu faço um loteamento na pessoa física. Tá. Porque se eu morrer, Aí tem o problema dos herdeiros. eu tenho que recolher todos os impostos de uma só vez. E tem o problema dos herdeiros. Tem o problema dos herdeiros, mas o problema maior é tributário, porque se eu sou uma empresa, eu não morro. Eu posso até ser distinta, mas eu não morro, entre A aspas. empresa não tem dia para morrer. Aí eu vendo em 30 anos aquele lote. Conforme eu vou recebendo as parcelas, eu vou recolhendo os impostos. Quando eu faço o loteamento como pessoa física, se eu morrer, eu tenho que recolher tudo de uma vez, os impostos referentes àquele parcelamento das vendas que eu fiz para 30 anos de carteira de recebimento. Mas, doutor, Então é raro. Normalmente se faz como uma empresa. Aí o cidadão tem que ter o cuidado de saber quem é essa empresa. então, é isso que eu quero saber aqui, o seguinte, ó, eu vou fazer aqui um paralelo. Eu estou aqui fazendo o papel do advogado do povo. Eu sou aquele cidadão que não sabe nada e ele vai à frente de um stand de venda de uma revelatora, aqueles negócios, é cafezinho, é salgadinho lá, e a gente vai lá. Persuadir a compra, Isso, venda. exatamente. Aí o pessoal vai chegar no papel, escreve lá os negócios, a gente vai lá e faz negócio, assina contrato. Eu fico pensando o seguinte, ó, recentemente aí aconteceu aí aquele evento do Banco Master. O Banco Master foi liquidado, tá em processo de liquidação pelo Banco Central, porque o motivo é que o Banco Central identificou é que as operações que ele captou dinheiro, as pessoas compraram o título lá de CDB, então como é que elas compram? Elas dão dinheiro para o banco e ficam com um papel na mão dizendo assim, olha, no futuro eu vou receber esse dinheiro com esses juros. Então ela vendeu muitos títulos de CDBs e o Banco Central avaliou pelas suas demonstrações financeiras, contábeis e mais outros mecanismos de controle que eles têm lá, que o patrimônio do Banco Master não é suficiente para cobrir o pagamento desses títulos. Ou seja, obviamente aquilo lá é uma atividade constante. Ele vai, alguns vão resgatar, ele vai arrecadar mais e aquilo lá é um giro, vai girando. Mas ele viu um risco muito grande de amanhã o Banco Master não cumprir com essas obrigações, com esses clientes. E aí ele resolveu fazer o processo de liquidação, que na prática é o quê? Está decretando falência do Banco Master, vai tirar ele do mercado. Essa que é a verdade. Aí eu fico pensando o seguinte, um incorporador, ele vende um monte de unidades de um empreendimento imobiliário para um monte de cidadãos. Pessoas que estão comprando o seu sonho de vida. E depois ele vai contratar uma consultora para fazer aquilo acontecer de verdade. Para botar o cimento, o tijolo lá e ficar do jeitinho que está naquela maquete bonita que fica na frente dos empreendimentos. A pergunta é o seguinte, não é a mesma situação, eu posso mesmo estar comprando isso aí de um incorporador que não tem a capacidade financeira para realizar esse imóvel? Professor, você deu um exemplo que é fantástico e eu vou até fazer a correlação. A gente sabe que muitos bancos digitais, Sim. Quando ofereciam CDBs, não era CDBs daquele banco digital, era do Banco Master. Certo.
Você estava lá comprando CDB, não vou citar nome de bancos aqui, você comprava, você investia no CDB, achando que estava investindo naquele banco que você tinha conta, e a bem da verdade era do Banco Master. Então, o seu banco oferecia investimentos do Banco Master para você, você não ficava nem sabendo que o seu dinheiro estava no Banco Master. Por que eu estou colocando isso? Será que esses bancos que ofereceram esses títulos não faziam uma diligência para verificar qual era a condição real do Banco Master? Teve que o Banco Central verificar isso, que ele poderia virar inadimplente pela condição? Ou seja, bancos de altíssimo gabarito, entre aspas, não perceberam, espero eu que não tenham percebido essa situação dramática do Banco Master, em termos de sustentabilidade financeira, e vendiam produtos do Banco Master para os seus clientes. Certo. Agora, vamos fazer um paralelo. Se pessoas, técnicos desses bancos de alto gabarito, muitas vezes não conseguiam atingir um nível de investigação suficiente para detectar aquela instabilidade, quanto mais o cidadão comum vai detectar a possibilidade. Então ele não pode acreditar, com todo respeito, naquele corretor que está vendendo. Aquele corretor que está vendendo está fazendo um papel ali de convencimento, de mostrar que o produto é bom, de mostrar que ele atende a questão legal. Olha, eu posso te vender um apartamento agora porque a incorporação está registrada na matrícula. Está aqui, observe, está vendo a incorporação registrada na matrícula? Eu posso vender, está até grifado aqui com estrelinhas. Então estou vendendo algo que a lei me permite vender. Mas quem garante que eu vou entregar? Mês passado, o STJ, esqueci o número do tema. A consultora não vai construir de graça. Não vai. Esses dias, mês passado, não, acho que faz uns 15 dias, eu esqueci o número do tema, está me falhando a memória agora. O Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte, essa decisão é muito perigosa, não porque ela está errada, ela é perigosa, eu vou explicar por quê. Ela decidiu que o corretor de imóveis não tem responsabilidade quando ele vende, por exemplo, um apartamento e a construtora não entrega no prazo ou a construtora não entrega. Ele só teria responsabilidade solidária se ele faz parte do grupo que fez a incorporação e fez a venda, se ele tinha informações privilegiadas, por exemplo, de que aquilo ia dar errado, se ele fosse participante de empresas do mesmo grupo econômico daquele incorporador inadimplente. Do contrário, se ele simplesmente fez o papel dele de intermediador, ele não tem responsabilidade se tudo der errado. Aí veja que interessante. Nós temos o artigo do Código Civil, que é o 723, que diz que o corretor de imóveis deve prestar todas as informações que estiverem à sua disposição, que estiverem possíveis de serem passadas tecnicamente para o futuro adquirente. Sim. A profissão de corretor de imóveis é uma profissão técnica. Certo. Então, presume-se que aquele que está intermediando, ele tem que buscar e fazer ali um dossiê das informações essenciais para ele fazer a venda. Certo. Eu até dou um exemplo nas palestras que eu dou para os corretores no seguinte sentido: olha, eu vou vender essa casa aqui. Só que eu vou vir aqui pela Avenida X, vou vir pela frente. Porque se eu vier pela avenida de trás, eles vão enxergar ali uma comunidade. Aí a pessoa pode falar assim, não gostaria de morar próximo a essa comunidade, com todo respeito às pessoas que moram em comunidades, mas isso pode atrapalhar a minha venda. Essa é uma coisa que um corretor contou para mim. Então eu vou chegar nesse imóvel pela rua da frente. Sei. Para um pouquinho. Você é obrigado a informar todo o entorno, toda a característica do bairro. Esse corretor, ele tem que informar tudo o que é necessário para a segurança do adquirente. Está no artigo 723 do Código Civil. Então esse corretor, ele tem a obrigação, esse que está vendendo pela empresa, que está ali, que foi colocado no estande de vendas, venda aí, festa, palhaço, que não sei o que, e música, venda, faça intermediação e venda. Uhum. Ele tem pelo 723 a obrigação de, antes de sentar ali para ganhar o dia a dia dele, para ganhar o dinheiro, o ganha-pão dele, ele tem que diligenciar. Sim. Espera um pouquinho, esta empresa aqui entregou os últimos empreendimentos no prazo? Esta empresa tem processos judiciais em número significativo de não entrega, de inadimplência? Tem. Essa empresa é muito enrolada. Ou o corretor de imóveis tem a condição de verificar o seguinte: essa empresa ela é recém-criada, mas ela vem de um grupo que estava cheio de problemas e que não conseguia mais ter credibilidade com aquele CNPJ, com aquele nome, agora criou uma coisinha nova aqui com outros sócios e eu sei disso.
Olha que tanto risco, hein? Aí ele tem a seguinte opção, esse corretor de imóveis. Ele pode chegar para o cidadão e falar, eu não aceito vir aqui intermediar. Ou ele pode falar o seguinte, não, eu aceito, vou vender o apartamento e tal, e eu vou ficar bem quietinho em relação a essas informações. Por que eu falo do perigo da decisão do STJ? Porque ela tem que ser complementada na prática. Sim, o corretor entendeu o STJ que se ele não for do mesmo grupo econômico, se ele não pertencer ali ao coração daquela empresa inadimplente, ele não é responsável se tudo der errado, se não houver a entrega. Tá, mas tem o artigo 723 do Código Civil que ele tem que prestar todas as informações. E a informação em relação à solidez da empresa é obrigação dele prestar como uma informação estritamente verdadeira. Ele tem que observar. Deixa eu ver quem que eu estou representando aqui. O vendedor que eu estou representando é falido? É inadimplente? Qual é a situação desse vendedor? Porque eu vou oferecer para o adquirente, que também vai se tornar meu cliente, porque o corretor ele fica no meio. O corretor naturalmente tem dois clientes em situações opostas, com interesses antagônicos. Um quer vender, outro quer comprar. Ele está ali no meio. Olha a importância desse profissional. Aí ele tem que falar para todo mundo, dentro do ambiente de legalidade, moralidade, ética e de verdade, ele tem que falar para todo mundo todas as informações necessárias para um negócio límpido, bonitinho. Pois é, eu vou fazer uma pergunta complementar. No caso do Banco Master, que opera no mercado financeiro, o Banco Central é um agente fiscalizador. Tanto é que ele, fiscalizando, identificou um risco alto. Por isso ele tomou essa decisão. E no caso dessas empresas, quem fiscaliza isso? Ninguém? Então, teoricamente, ninguém. Quem vai fiscalizar é o futuro adquirente. Mas é um risco, hein? Porque, veja, para fazer a incorporação, eu preciso cumprir certos requisitos. Então, se a minha pessoa jurídica, perdão, se os sócios dessa pessoa jurídica estão afundados de dívida, eu não vou conseguir fazer a incorporação. Por exemplo, eu tive um amigo incorporador que ele estava respondendo a um processo de improbidade administrativa. Um contrato público que ele tinha, ele era sócio na incorporadora. Estava respondendo, não tinha nem sentença de primeira instância. O cartório de registro de imóveis negou o registro da incorporação. Porque o cartório de registro de imóveis, ele tem a obrigação de preservar o futuro adquirente. Então, quem mais fiscaliza na sua pergunta é o cartório de registro de imóveis. Porque a lei traz, vamos pegar um outro exemplo, que é o artigo 18 da 6766, para se registrar loteamentos. É um calhamaço de certidão. É um calhamaço. Ah, apareceu dívida do sócio pessoa física da loteadora. O cartório de registro tem que negar o registro do loteamento, porque ele tem que preservar o futuro adquirente. Aí, o loteador tem que demonstrar para o juiz corregedor que ele tem patrimônio suficiente e muito maior para arcar com aquela dívida que apareceu nas certidões sem prejudicar o futuro adquirente. Então, essa fiscalização, ela é em parte do cartório de registro de imóveis, mas o cidadão precisa começar a parar de ter economia besta. O que é economia besta? Tirar uma certidão. Tirar uma certidão, procurar um corretor de imóveis, procurar um advogado para dizer, olha, eu vou investir aqui todas as economias da minha vida. É correto eu chegar para o corretor de imóveis e falar o seguinte, você pode me entregar todas as certidões do cartório de regularidade desse imóvel? Ele teria que entregar isso para ele? É obrigação do corretor entregar. Obrigação, é muito bom se eu falar isso aí. Professor, esses dias eu tenho falado, inclusive falei isso, eu não sei se foi 5 de março, 5 de agosto, me perco nas datas, tantos eventos que a gente participa. No Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES, ele faz um evento anual, esse ano foi em Foz do Iguaçu, belíssima Foz do Iguaçu. E eu dei uma palestra, e inclusive com um tempo maior, foi uma aula, porque uma palestra normalmente é um tempo menor, para fiscais do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de todo o Brasil. Então, tinha lá aqueles servidores concursados dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis de todos os estados do Brasil. Não estavam todos, mas estavam vários representantes de cada estado, sentados numa sala para ver o que eles têm que aprender para fiscalizar o corretor, para verificar se o corretor está passando todas as informações que ele precisa passar numa venda. Olha que interessante. É importante a gente esclarecer aqui para o nosso público o seguinte, todos esses conselhos, Conselho Regional de Contabilidade, de Economia, de Medicina,
dos corretores de imóvel, de engenharia, todos esses conselhos, eles são órgãos fiscalizadores da profissão dos profissionais que atuam nessas áreas, correto? Exatamente. Então, a função do Cresce nada mais é de que treinar esse corretor, ele faz até um curso, se eu não me engano, para a pessoa poder pegar o Cresce. Isso é o técnico de transações imobiliárias. Isso, ele faz um curso e depois que ele faz esse curso, acho que ele faz até que uma prova, se eu não estiver enganado, alguma coisa do tipo. E aí ele fornece o número do Cresce para ele poder trabalhar. Fica habilitado a exercer a profissão. Mas a partir daí, ele continua fiscalizando todos os atos desse corretor. Sim, sim. Ok? Então, é uma atividade importante do Cresce, esse setor de fiscalização nos profissionais. Agora, é complicado isso aí, porque o corretor é um pai de família, precisa pagar suas contas, precisa ganhar dinheiro, precisa vender imóvel, e se ele começar a colocar muito defeito no produto dele, ele não vai vender. Ele não vai vender. E aí, eu que sou um investidor, cidadão comum, um amigo meu fala aí, afegão médio, que não sei de nada disso, tenho que confiar no corretor. Só que se o corretor não me alertou de determinados fatos, amanhã eu posso até alegar que ele está envolvido. Olha, E, na verdade, pelo que eu sei também, não é exatamente o corretor. Quando tem esse empreendimento, tem uma imobiliária grande. isso. Tem uma contratada para trabalhar no lançamento. Tem uma empresa maior que faz contrato ou inteligência de vendas. ou parceria com essa incorporadora, e ela só coloca lá os profissionais que já são subcontratados, vamos dizer assim. Isso. São todos profissionais autônomos, diz que a atividade do corretor é um profissional autônomo, mas eles prestam serviço para uma empresa e essa empresa está prestando serviço para aquele empreendimento. Faz a gestão de vendas do lançamento. Então, na verdade, essa empresa que foi contratada, ela teria que, na verdade, treinar esses corretores para falar o que tem que falar, sem omitir informação. Então, essa decisão aí do STJ, que diz que o corretor não tem culpa, né? Se o incorporador não conseguiu entregar o empreendimento, ela tem que ser olhada com um pouco de cautela, né? Porque, com certeza. Porque eu posso até dizer que o corretor ali que está na ponta não tem, mas a empresa, que é uma empresa que também é registrada no Cresce, as empresas também são, que faz esse tipo de trabalho, essas já são uma empresa, tem diretoria, tem gente que não são... não é igual aquele cidadão que perdeu o emprego, fez um curso de corretor, virou corretor. É um profissional um pouco mais estudado, sabe das regras. Agora, essa decisão do STJ, você fala aí, ela é uma decisão monocrática, já é um acordo, já virou uma... Ela é uma decisão proferida em recurso especial, de caráter repetitivo. Porque já tem muitas... Isso, então ele escolheu lá um dos processos que tratava desse assunto, os outros ficaram esperando, como se fosse a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Eu falo aqui... O que ela decidiu nessa vale para todas as demais e agora em diante no Brasil. Eu falo aqui no podcast que eu sou o tradutor dos advogados para o povão aqui. Então, só para deixar claro aqui, essas decisões de efeito repetitivo é quando existem várias ações tramitando no grau superior, que é o STJ. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, de vários locais. Decisões diferentes. E vai cair tudo no STJ, nas turmas especiais que cuidam disso. Aí eles entendem que, para que não continue chegando, eles fazem uma decisão efeito repetitivo. Isso, para dar segurança jurídica ao cidadão. Isso. Aí eles fazem o tal do acórdão, que é um entendimento geral, e aquilo vale para o tribunal inteiro. E o tema? Aí vale para todos os juízes do Brasil. Porque sobre aquele tema estavam ocorrendo decisões conflitantes. Cada juiz decidia de um jeito, cada tribunal decidia de um jeito. Muitos processos. Ele pega um e fala o seguinte, para tudo. Você não lembra quem é o ministro não, né? Dessa turma, né? O relator, né? Paz do céu. É que eu conheço alguns, né? Às vezes até alguém que eu conheço. Eu vou ver se até o final do nosso bate-papo eu vou lembrar até um número. Eu não sei por que chega, não é. Até o número eu não estou lembrando, porque é tanto número. Não tem importância. É só uma curiosidade minha aqui. É que eu vou vendo essas notícias e vou ficando curioso para saber mais. Mas esse recurso, ele é justo no primeiro momento. Por quê? Porque aquele corretor, no primeiro momento, ele tem a função de intermediar.
De repente o incorporador fez lá uma lambança danada, gastou dinheiro tudo errado e não conseguiu dar conta de fazer acontecer aquele empreendimento. É lógico que ele não pode ser responsabilizado. Mas por trás desse episódio nós temos o artigo 723 do Código Civil. Ele tem que passar todas as informações. Então, esse corretor, ele deveria investigar. Lógico que ele pode investigar e está tudo bem naquele momento. A empresa está sólida, está toda bonita, linda financeiramente. E depois, sei lá, por algum motivo que não se sabe por quê, desgambelou tudo e não fez mais nada. Ótimo. Mas naquele momento que ele vendeu, ele fez a diligência. Eu vou te contar um caso, como diz Paulinho Gogol, um fato venéreo, sem citar nomes. Um amigo meu comprou um lote num loteamento, ele pagou R$1.200.000 no lote, do loteamento de acesso controlado, muito bonito, aonde ele ia construir a casa dele do jeito que ele queria. Casa dos sonhos. Retificando, do jeito que a esposa queria, para ele ter sossego. E aí, professor, o loteamento estava devidamente registrado, o fechamento do loteamento, que é necessário para ser o controle de acesso, para viver intramuros, com mais segurança, autorizado pela prefeitura, estava tudo bonitinho. Um contrato muito bem feito, que não era leonino, muito bem feito, muito certinho o contrato. Tudo parecia lindo, mas tinha algo corroendo aquilo. O loteador, quando registra o loteamento, junto com o registro vai um termo de compromisso e cronograma de obras que ele assina junto com o município. Naquele termo vai a lista da infraestrutura que ele tem que fazer, a qualidade daquela infraestrutura e o prazo que ele tem para fazer aquilo. Certo. E normalmente o município dá um prazo prorrogável por igual período. Certo. Pela lei 6766 é 4+4. Os municípios ainda estão com as leis antigas, normalmente é 2+2. Certo. Mas se quiser, já pode colocar 4+4. E o prazo daquele loteador já havia sido prorrogado uma vez, estava próximo de chegar ao fim, e qualquer leigo que pegasse o termo de compromisso e a relação de obras veria naquela gleba que nunca se conseguiria em 5, 6 meses completar a infraestrutura. Ou seja, aquilo estava fadado a, em poucos meses, se tornar um loteamento irregular. Mas os corretores não apresentam no plantão de vendas, nas suas imobiliárias, esse termo de compromisso. Eles apresentam só a matrícula dizendo, olha, loteamento registrado, tudo bonitinho, certinho, dentro da legalidade. Seu lote tem uma matrícula individual, pode comprar. Olha, a empresa não tem protestos, a empresa não tem ações contra ela, a empresa está linda, maravilhosa, está perfeita. Ah, parabéns, vou comprar, tenho toda a segurança. Mas espera aí, será que ela está executando a infraestrutura? Então eu falei, inclusive, para os fiscais do Cresce nesse evento de Foz do Iguaçu, dizendo o seguinte, vocês têm que cobrar que o corretor de imóveis que vende lote em novos loteamentos tenha a matrícula comprovando que o loteamento é registrado, que eu só posso vender lote depois que eu registro o loteamento, tenha toda a informação financeira que o professor disse agora há pouco da situação financeira do loteador e tenha o termo de compromisso que o loteador celebrou com o município, porque enquanto ele não terminar as obras, o município não libera o adquirente para construir no lote que ele comprou. Inclusive tem aquela coisa do Habits, né? Quem dá a prefeitura depois, né? Quem dá a prefeitura, mas ela primeiro libera o loteamento para construir. O loteador chega para ele e fala o seguinte, prefeitura, eu cumpri o termo de compromisso, está aqui as obras, venha ver se está certinho. O município vai, verifica, fiscaliza, você fez as obras todas certinhas no prazo, do jeitinho que está no termo de compromisso. Vou te dar o termo de verificação final de obras, o TVO. Está aqui, meus parabéns. A partir dessa liberação, o município pega para ele aquele patrimônio de obras das vias públicas, o sistema de esgoto, o sistema de água, aquilo passa agora para o domínio do município, porque o loteador fez bonitinho, fez certinho, e o município imediatamente libera. Atenção, pode construir suas casas nesse loteamento. Esse meu amigo comprou e não vai poder construir. Mas o Habits só sai depois que a prefeitura terminar a parte dela. O Habits só sai quando ele puder dar entrada na planta da casa dele, aprovar a planta, construir do jeito que ele aprovou a planta, mostrar para a prefeitura que ele construiu. Mas para ele poder apresentar uma planta, o loteador tem que terminar as obras e o município tem que receber as obras. Tem que ter infraestrutura. Senão não libera nem para começar o processo de construção. Sim. Ou seja, ele está lá, pagou à vista o lote,
Falei, mas escuta, mas como é que eu ia saber disso? O corretor mostrou o loteamento registrado, mostrou a matrícula, eu pedi as certidões da loteadora. Esse foi um comprador esperto nesse sentido que o professor falou. Sim. Eu pedi as certidões do Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, eu pedi certidão dos cartórios de protesto, estava tudo bonitinho. Mas o loteador, sei lá o que aconteceu, não fazia as obras e não ia dar tempo dele fazer as obras, e só Deus sabe qual seria a postura do município, que ele ia chegar para o município daqui a alguns meses e falar assim, se me deu um prazo, não consegui fazer as obras, você prorrogou dentro da lei, eu não fiz ainda. E agora? Pronto. Está lá, o cidadão pagou R$1.200.000 num lote que ele não pode construir. Ou seja, o termo de compromisso entre o loteador e o município tem que estar na mão do corretor. Mas se eu mostrar para o comprador que só falta 6 meses para o loteador fazer a obra e o loteador não fez quase nada, o adquirente não vai comprar. E como disse o professor, eu tenho minha família, eu tenho que ganhar, eu tenho meta. Eu tenho meta, eu vivo louco com esse negócio de meta. Se eu não atingir a meta, vai imobiliário, mas eu ir embora. Eu que não vou ficar bem quieto. E nem eu sabia disso. Mas você deveria saber. Certo. Porque loteamento é aprovar no município, registrar no cartório de registro de imóveis, fazer a infraestrutura, porque a aprovação é papel. O papel aceita tudo. Isso é no banheiro que você vê, o papel aceita tudo. Eu preciso ver a obra. Eu preciso ver o asfalto, as guias, o sistema de drenagem, água, esgoto, iluminação. Se a gente for comparar com uma situação do dia a dia, bem comum, seria você, por exemplo, estar vendendo um produto que você não sabe de onde que veio esse produto. Como é que ele chegou até a tua loja? Alguém te vendeu assim no balcão ali, você não tem nota fiscal, esse produto é objeto de uma carga roubada, sei lá. Você tem que saber a origem do que você vende na sua loja. Saber. Mas o povo, eu acho que o povo brasileiro, ele investe, ele tem assim uma ojeriza em investir no preventivo. Às vezes eu não tenho um amigo que esses dias fez um monte de exame e estava bravo. Eu falei, perdi um tempão, gastei um dinheiro, não deu nada. Eu falei, mas ô seu estúpido, graças a Deus que não deu nada, você fica tranquilo. Não, mas eu gastei um dinheirão. Parece que não quer fazer o preventivo, quer contratar um profissional só para o corretivo, inclusive fica mais caro. E às vezes não tem correção. Isso acontece no meu segmento também. Contrata, A pessoa ela quer uma perícia para analisar uma situação contratual, mas ela quer saber se compensa ou não me contratar. Ou seja, ela quer que eu faça o trabalho para dizer se compensa ou não. Não compensa, viu? Eu fiz de graça para você e tal. É lógico que o professor comentou do sistema financeiro de habitação. Muitas vezes essas pessoas que vão comprar, elas têm um pouquinho mais de proteção que, por exemplo, está fazendo um financiamento pela Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal tem uma rigidez muito grande de liberação dos recursos por medição, pelo avanço da construção. Então, lógico que pode acontecer coisas ruins também, mas por si só é um empreendimento um pouco mais controlado. Então essa pessoa dificilmente vai ter um dinheiro suficiente, uma sobra de dinheiro para contratar um advogado, para contratar um corretor, para verificar certas questões. Mas determinados tipos de empreendimento, determinados padrões que não estão sob essa proteção um pouco maior que se tem os empreendimentos para a classe menos abastada, essas pessoas têm condição de contratar um advogado e falar, vem aqui, não estou acreditando em nada que estão dizendo aqui, mostraram um papel para mim, tudo grifado. Quanto você cobra para fazer uma análise mais perfunctória, mais detalhada da segurança de eu comprar isso daqui? Eu cobro tanto. Parcela aí e tal. De repente vem um resultado dizendo, olha, infelizmente eu cheguei... Você não deve fazer um negócio. Você não deve fazer. Perdi 1.500. Não, você ganhou! Porque você ia entrar numa furada. Porque, tem um amigo chamado Wagner Alves de Oliveira, do setor do loteamento. Ele tem uma frase que eu acho fantástica. Deixar de fazer um negócio não te quebra. Fazer um negócio errado te quebra. Lógico. Então você perdeu, você ganhou, você gastou R$2.000, R$2.500, R$3.000, sei lá quanto é cada profissional, cobra quanto quer. E você deixou de entrar num mega de um problema. Veio o resultado da diligência, não, tá tudo em ordem, tá tudo certinho, o corretor falou que tá tudo bonitinho, realmente está, parabéns a ele, te deu todas as informações, pronto, vai lá e compra com segurança. É o dinheiro que se investe no preventivo e que dá segurança, paz de espírito. Parece que o povo brasileiro não gosta de investir nisso. E às vezes tem a cara de pau de falar o seguinte, viu? Comprando um apartamento aqui, isso não dá
uma olhadinha aqui para mim, para ver se está tudo em ordem. É só uma olhadinha. Só uma olhadinha, é o que eu falo. Só uma olhadinha aqui, isso é rapidinho, isso aqui para você que tem experiência, É 2 minutos. né, como diz o mineiro, né? No, isso aqui para você é 2 minutinhos, você já Resolve tudo. faz tudo um pouquinho, né? Então é aquela resistência em gastar com algo que é fundamental, que é a verificação prévia, é o preventivo. E isso é todo sentido. Na saúde também é, né? O cidadão, às vezes você pega lá o cidadão, mas, pô, você nunca fez um exame preventivo, você nunca foi no médico, eu não fui, não sinto nada, né? Peraí, gente, você tem convênio, você já paga o convênio, é só ir lá no médico do convênio, fazer os exames, não vou perder tempo com isso. Há uma restrição muito grande do preventivo em todos os sentidos, e isso teria que mudar. Doutor, o senhor falou aí de um banco, que é um banco sério realmente, a Caixa Econômica Federal, não tenho dúvida que é um banco muito sério. Mas eu costumo dizer que o problema das empresas são as pessoas. E a solução das empresas também são as pessoas. Ou seja, eu tenho casos lá no meu escritório de pessoas que compraram imóvel, um leilão público da Caixa, e pagou, financiou com a própria Caixa, e até hoje não recebeu a matrícula, porque a documentação não tem algum problema anterior, que até agora o cartório não conseguiu fazer o registro para transmitir a posse definitiva para aquele que comprou. Então as pessoas estão tendo que entrar com uma ação para instituir o que já pagou. Ou seja, nós estamos falando de um banco sério. E eu depois fui pesquisar e vi que isso aí acontece com outros bancos também. Acontece. Acontece com outros bancos também. Então, na verdade, o banco pode ter até uma regra rígida para fazer as coisas, mas funcionário aqui não olha, autoriza um negócio que não podia autorizar, dá no mesmo. Resumindo, a Caixa vai ter que devolver o dinheiro porque ela não entregou até hoje o imóvel que ela vendeu e que ela financiou. Se é por culpa de terceiro, de alguém, cada um que responda pela sua responsabilidade. Um banco que tem uma missão, que a primeira missão não é ser banco e ter lucro. Lógico que não pode viver em prejuízo, senão cai, né? Mas um banco que tem uma finalidade pública, de prestação de serviço público de altíssima relevância. E pode acontecer esse tipo de coisa? Pode. Ou seja, agora imagine numa transação onde você não tem... Porque, como eu disse, o cartório de registro muitas vezes nega o registro do empreendimento imobiliário, mas muitas vezes o empreendedor vende antes, que esse também é um assunto que eu toquei, que eu falo bastante com os corretores. Para de fazer gambiarra. Eu costumo chamar de condoarra, condomínio gambiarra. Nossa, um bom termo. Então você olha lá, né? Ranchinho da tia Dirce, cotas de clube. O cidadão chega na casa dele e fala, comprei uma cota de um clube, que não sei o quê, para nós passar o final de semana. Ah, que bom. Depois conversa comigo, vou pegar o carro e vou na casa da minha mãe. Não, eu dei o Celta de entrada, não tenho mais carro. E dei lá uma cota de um clube. O cidadão está lá, às vezes na zona rural, fazendo o parcelamento irregular do solo, cometendo crime e está fazendo um contrato de 40 folhas, chamando aquilo de associação do não sei o quê, dos amigos da natureza verde e amarela, clube do mini golf, do não sei o quê. A bem, na verdade, você fala assim, o que eu estou comprando aqui? Você está comprando este pedacinho de terra. Ou seja, está cometendo o crime de parcelamento irregular do solo, fazendo um mega contrato para dar aparência de legalidade, e o cidadão compra aquilo, é enganado porque não consultou ninguém. Ou seja, a gambiarra, o condoarra, o condomínio gambiarra, ele vai desde ajustes com poder de persuasão enorme nesse sentido de ilegalidade, de crime de conseguir vender, até algo que, num primeiro momento, está dentro da legalidade, mas que intrinsecamente a empresa já sabe, meu Deus do céu, eu tô mal das pernas aqui, eu não sei se eu vou conseguir dar conta disso aqui, mas Deus vai ajudar, vamos que vamos continuar. Vocês corretores aí, tô dividindo com vocês a nossa luta, vocês têm que atingir a meta, porque tá feia a coisa, e nós vamos depender do dinheiro das vendas para conseguir erigir esse edifício, mas peraí, você não tem um capital prévio, você não tem nada, que não sei o quê. Eu sempre falo isso. E o corretor? Eu sempre falo isso, que eles estabelecem ali um preço de imóvel na planta, pelo metro quadrado,
o que vai ser o empreendimento, as belezuras que vai ter toda lá no empreendimento, mas na verdade eles querem o teu dinheiro para financiar a construção. Porque a construtora está ali, ó, eu preciso receber tanto para colocar o primeiro tijolo. Exatamente. Se não. E outra coisa, no dia que eu entregar a obra, eu quero receber à vista o meu saldo. Então, quando a gente tem aquele parte do contrato que você muda o financiamento do contrato com a construtora para o banco, o que está acontecendo? O banco está pagando à vista a construtora e eu estou assumindo essa dívida a partir daí. Antes eu tinha uma dívida com a construtora, agora passo a ter o restante da dívida com o banco. Na prática é isso que acontece. Ou seja, é tudo dinheiro, essa coisa aí. Então, doutor, eu estou vendo aqui o seguinte. Olha que excelente dicas, uma aula que você está dando aqui, mostrando o seguinte, se eu quisesse fazer um resumo aqui e dizer assim, que a atenção que aquele que é comprador, você fala o investidor, o cidadão comum que deseja comprar o seu imóvel, ele não pode somente se preocupar se ele pode pagar ou se ele não pode pagar, se cabe ou não cabe no bolso dele. Ele tem que, antes de mais nada, consultar todas essas certidões, consultar todos os registros e verificar se toda a documentação está tudo autorizado por todos os órgãos. Ou seja, ele não fazendo isso aí, ele corre um sério risco, dependendo do incorporador, que às vezes até é de boa fé, mas o negócio pode dar errado, porque financeiramente Sim. a coisa não acontece, sabendo nem porque ele quer, mas pode dar errado, no sentido do quê? Dele não conseguir entregar o empreendimento, atrasar o empreendimento, ou seja, ter uma série, ou ter um impedimento jurídico, como no caso aí do loteamento do seu conhecido aí, com relação à questão da municipal, questão de autorizações, de saneamento, uma série de outras coisas, impedimentos. Alguém pode entrar com uma ação impedindo a realização daquele empreendimento. Pode acontecer tudo isso aí. Um monte de situações. Aí eu pergunto assim, resolve-se tudo isso consultando um advogado especialista nesse assunto ou existe algum local que o cidadão ele quer gastar alguns reais aí tirando as certidões, onde é que ele pode fazer essa checagem, pelo menos documental? Porque saber se o incorporador vai conseguir realizar o empreendimento, quer dizer, analisar a capacidade financeira desse empreendedor, é mais complicado. É mais complicado. Mais Mais complicado. complicado. Precisa ter um pouco mais de conhecimento para enxergar isso. E vou te contar uma coisa aqui que mostra ainda mais a importância dessa diligência prévia. Em 2018 foi publicada a lei que regulou de maneira, no meu ver, mais eficiente os distratos das compras de imóveis, tanto os distratos da Lei 4591 dos condomínios, quanto da 6766 dos loteamentos. Por quê? Porque até então, o cidadão queria distratar, ele comprava de impulso, depois você pensa, nossa, acho que eu fiz um negócio que não devia fazer, né? Comprei um lote, comprei um apartamento, eu vou lá e falo, eu não quero mais, eu quero distratar. Aí era aplicado o Código de Defesa do Consumidor, tinha que devolver praticamente quase tudo que ele já havia pago. Aí o mercado entendeu o seguinte, peraí, como o professor disse, no mais das vezes eu preciso bastante do dinheiro que vai entrar das vendas, por isso que eu vendo na planta, porque eu preciso daquele dinheiro para fazer a obra. Então eu preciso de solidez e segurança que aquele dinheiro entre, que o cidadão só compre na responsabilidade. Lógico, pode acontecer intempéries, ele pode comprar, acontecer alguma coisa na vida dele, ele vem e fala, não dou conta, eu preciso destratar. Mas ele precisa comprar com responsabilidade. Aí veio a legislação nacional e alterou a 4591 e a 6766 na questão dos distratos. Certo. Para quê? Para que se tenha essa segurança de equilíbrio econômico-financeiro. Então deixou mais ferrenho, ó, não compre sem pensar. Porque se você comprar uma incorporação sem pensar, você vai perder 50% do que você pagou. Se você comprar um lote sem pensar, você vai ter uma multa para distratar, do nada, de 10% do valor do contrato. Porque eu preciso desse equilíbrio. O legislador nacional quis fazer o equilíbrio necessário para todo mundo. E eu vou até te dar uma informação, eu lembrei aqui agora, é um caso que eu participei. No passado tinha a lei do financiamento de terrenos.
que os terrenos podiam ser negociados em até 120 meses. Eu não sei se esse prazo ainda é isso. Mas o que existia era o seguinte, existia na lei, que era de zoneamento, e lá tinha um artigo 70 e não sei quanto. Nessa época a lei estava na mão do deputado Eduardo Martins Cardoso, não era ministro ainda, depois veio a ser ministro da Justiça, tudo, mas na época era só um deputado federal do PT. E ele estava com um projeto de lei lá de zoneamento do solo, e neste projeto de lei, era um projeto de lei, estava lá um artigo que previa se a pessoa, na verdade, desistisse do negócio, das parcelas pagas do terreno, ele recebia uma provisão matemática, quer dizer, um desconto, um deságio. E na época, quem era o procurador de justiça aqui do estado, que estava cuidando disso aí, era hoje, então, o ministro Herman Benjamin. E eu fiz parte de uma força-tarefa lá com ele, para a gente, na verdade, fazer um estudo dessa situação. Aí nós provamos que realmente, se a pessoa comprasse um terreno, a partir daquela lei fosse aprovada, iria se receber quase 30% do que pagou. Era pior. Aí o Herman Benjamin, muito inteligente, viu isso e botou aí a turma do Ministério Público para defender que não aprovasse esse artigo. Aí eu não sei depois a continuidade disso aí, mas eu dei um parecer na época para o Ministério Público de São Paulo a respeito desse tema, mostrando, meu papel era só mostrar quanto era o tamanho do prejuízo. E foi passado e mostrou-se que o prejuízo era danoso assim. Eu não sei como é que é hoje. Eu sei realmente dessa questão das construtoras, que antigamente você queria receber 100% do que pagou, e agora é 50% apenas. Então, a lei que alterou a 4591, que é chamada Lei dos Extratos, e a 6766, ela colocou percentuais mais rígidos. Incorporação, vou pegar um prédio de apartamentos, você vai perder 50% do que você pagou. Tem mais, o coração da coisa, vai perder 50% do que você pagou. Loteamentos, multa de 10% sobre o valor total do lote. Ou seja, a condição de distrato sem motivação, eu comprei, eu quero distratar. Comprei e desisti. Ela ficou mais ferrenha. Por quê? Porque se pensou no todo, não naquele que quer distratar. Se pensou no conteúdo global da coisa. Em todas aquelas pessoas que esperam que o loteador entregue, que esperam que o incorporador entregue. Mas o STJ não vem colaborando muito nesse sentido. Porque ele está entendendo que, nesse caso, há uma antinomia, um choque entre essa legislação que trata o distrato e o Código de Defesa do Consumidor, e, no caso, tem que aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Uhum. Ou seja, fecha o Congresso, então, porque a lei foi pensada no coletivo e não naquele individual. Eu entendo o lado do empreendedor, do incorporador, que precisa daquele dinheiro para que o empreendimento seja executado. E eu também entendo o lado do consumidor, que reavaliou a sua situação econômica financeira e não vai conseguir honrar com aquele compromisso, então ele quer desfazer o negócio, quer fazer o distrato contratual. Eu confesso que eu fico meio dividido aí. Eu achei 50% muito. A pessoa perder 50%. É pesado. Eu achei muito. Eu achei muito, porque o empreendedor vai poder captar outro para substituir a vaga daquele. Eu não sei se no momento, no tempo exato, mas eu achei 50% muito. Mas, de qualquer maneira, não vamos aqui entrar nessa polêmica e discutir isso aí. Eu, na verdade, só fica a dica aqui, ó. Se você quiser comprar um imóvel na planta, um terreno, ou de qualquer outra maneira, analise não somente a sua capacidade de pagamento, mas também a legalidade do empreendimento, a documentação. Consulte um corretor seu de confiança, consulte um advogado que possa te assessorar bem nessas questões documentais e faça o seu sonho ser um sonho feliz, não um pesadelo, como o doutor bem falou. Doutor, eu queria, e aqui realmente já fui aqui intimado aqui pela nossa produção aqui, que eu tenho que cair fora daqui. Eu tenho que encerrar o nosso episódio de hoje. Mas eu vou pedir que o doutor
deixe suas considerações finais, que o senhor, como é que a gente acha o doutor, as redes sociais, todo mundo usa hoje em dia. Faça aí as suas considerações finais e como é que a gente consegue ter uma consultoria de alto nível com o doutor, Oh, caso muito precise. obrigado. Bom, pessoal, eu acho que é muito importante, ficou muito claro aqui no nosso bate-papo, que o mercado imobiliário é uma coisa saudável, é uma coisa bacana, mas é algo complexo sob o ponto de vista burocrático. Uhum. Então, o mercado imobiliário, para dar segurança àquele que nele quer investir, seja um investidor nato, seja aquele que está comprando o seu sonho da vida, ele anda de mãos dadas com um profissional da confiança daquele investidor para fazer a análise da solidez e da segurança daquelas aquisições, daqueles investimentos. Eu acho que já passou do tempo das pessoas contarem com a sorte e compre, vamos ver o que vai dar, e confiar simplesmente nos profissionais que estão do lado de lá. Podem ser excelentes profissionais, mas estão do lado de lá. Se fosse assim, num eventual litígio, num eventual acordo, cada um não teria o seu profissional para orientar. Tá certo. Tem que ser assim. Então, precisa começar a gastar no preventivo para diminuir 100%, não vai conseguir, mas diminuir muito a chance de entrar em furada, de entrar em negócio que vai traumatizar para o resto da vida. E isso muitas vezes não é caro. Não é caro. Tem muito profissional bom que consegue fazer um preço razoável, que até verifica a situação daquela pessoa e faz um preço que ela pode pagar de forma parcelada. Isso é um dinheiro altamente bem gasto. A gente fica até um pouco suspeito para falar, porque está dizendo assim, tá vendendo serviço, tal. Eu estou vendendo serviço. É a mesma coisa, se você tiver um infarto, não precisa falar para você correr para o médico, porque você vai correr. Agora, se vai investir o dinheiro da sua vida, você não corre para um corretor de imóveis da sua confiança, para um advogado da sua confiança, então algo de errado nisso não está certo, algo de certo está errado, sei lá como que é essa expressão popular. Então nós precisamos ter o hábito de não ficar colocando dinheiro sem consultar um profissional da nossa confiança. É um dinheiro bem gasto. Quando você for se programar, então você se programa o dinheiro da entrada, o dinheiro dos emolumentos, do cartório de registro, o dinheiro do profissional que vai te ajudar. Então você vai escolher aquilo, também você não vai ficar dando tiro para qualquer lado. Escolhe aonde que é, onde que nós vamos comprar, é onde, ali que a gente quer, tá? Então vamos lá. Vimos, gostamos, olha, cabe no nosso bolso, uma frase que o professor usou, é aqui que a gente vai comprar. Assina então, assina aqui a opção que vai acabar. Para com essa conversa de doido, que não vai acabar em nada. Dá aqui a papelada, eu gostei. Dá uma semana para mim. E vai lá. Tudo bem que nessa semana ele vai receber 7.415 mensagens no WhatsApp, mas ele responde educadamente, estamos analisando. E aí é que entra o dinheirinho que você separou para o profissional que vai te dar a segurança necessária, ou que vai dizer para você, não faça isso. Nossa, perdi o dinheiro do profissional. Eu, inclusive, tenho falado para os profissionais o seguinte, meu amigo, faz o seguinte, entre aspas, faz de conta, você vai cobrar 5 mil, um grande negócio? Tá, então você vai cobrar uma entrada de 3 mil para você fazer um negócio, se o seu negócio for bom, você cobra os outros 2. Se você for falar para ele não faça, você não cobra os outros 2, pelo menos dá um incentivo mais psicológico. Então, eu estou aí nas redes sociais, que agora eu estou começando a entrar mais nas famosas redes sociais. O meu Instagram é de uma criatividade nunca antes vista, é @CarlosCésarPinheiro da Silva. Eu, quando pego para ser criativo, ninguém me bate, professor. Então, é @CarlosCésarPinheiro da Silva. Nós temos um canal no YouTube com bastante vídeo interessante, que a gente está começando a alimentar agora, chama REURB e Loteamentos. Então lá tem matérias de regularização fundiária urbana, REURB, e também vídeos de loteamentos. Toda semana a gente está colocando, a partir de agora, 2 vídeos ali, deve ter uns 21 vídeos, 20 vídeos, já muito legais, e a gente vai alimentar mais esse canal. Tem o Instagram, que tem 2, tem o @CarlosCésarPinheiro da Silva, tem o @AdvocaciaPinheiro da Silva, tem a nossa página do LinkedIn, que é uma página bacana, tem quase 25 mil seguidores. Por LinkedIn, 25 mil seguidores é uma glória, né? Equivale a 1 milhão no Instagram.
Então a gente publica bastante coisa interessante também lá, que você tem um conteúdo gratuito. E no Instagram a gente está sempre publicando também os eventos que a gente participa pelo Brasil, colocando dicas. Mas acho que o canal no YouTube é aquele que tem mais conteúdo gratuito, interessante e que vale a pena você ir lá, se inscrever e aproveitar o conteúdo, que tem muita coisa boa lá. Doutor, foi um prazer. Obrigado pela sua participação. Acho que o nosso público aqui aprendeu bastante e, principalmente, vai chegar a pessoa a pesquisar mais. Como você? Hoje, com a internet, todo mundo pesquisa mais, vai se informa mais. Só a gente ter conversado sobre esse tema já valeu. Então, eu lhe agradeço muito. Obrigado por ter vindo aqui no podcast Ninguém Te Conta Isso. E para você que nos acompanha, até um próximo episódio. Foi um prazer.